conheceu, ele é professor da Federal. Então, vou apresentar o Marcelo. Marcelo, quem teve o nosso primeiro encontro, e tem a graduação na Psicologia no IP da USP, né? Mestrado também na USP, e doutorado na Psicologia Social da USP. A casa, a alma mater é completamente a USP, né? E o pós-doc tem na UNB, conseguimos fazer isso, né? No PROCAD. E também é pesquisador da FAPEAM, né? Do CNPq, e trabalha com o INPA, não é isso, Marcelo? E também em projetos da Unicamp, não é isso, Marcelo? Ele tem interesse em pesquisa, está nos grupos, então, do INPA, da UFAM e da Unicamp, né? E se interessa, trabalha na psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade e ações coletivas, intervenções psicossociais em comunidades, povos e comunidades tradicionais, indígenas e não indígenas, na cidade e na floresta, organizações coletivas urbanas e rurais, florestalidades, essa é ótima, ruralidades, não é? Amazônicas, áreas protegidas, questões socioambientais. Beleza. E aqui no CNPq achei ótimo, né? Então tá lá parece que está afiliado aos Parents for Science, né? Porque fez ali uma declarativa no final da apresentação de que tirou licença maternidade. Muito bem. Né? Quem não conhece, tem uma organização internacional que tem representatividade no Brasil e chama Parents in Science, tá? Então, eles fazem uns tipos assim de declarações no currículo Lattes, inclusive, para dizer que tem que ter tempo para a família. Então, eu agradeço, Marcelo, eu acho que já estamos aqui, Lilian já entrou, né? Somos agora cerca de 23, né? Ainda faltam algumas pessoas para entrarem, nós somos cerca de 28, então faltam umas 5 pessoas. Mas a gente está gravando e vai mandar o link para todo mundo. Inclusive, uma das estudantes da UNB não pôde vir porque está viajando para o interior do Rio Grande do Sul, que é mais difícil o acesso à internet. Tá? Então, vamos lá, passo a palavra para você. Gisele entrou também agora, né? Oi. Tá? E vamos lá. Tá bom, boa tarde a todos e todas. Uma honra e um prazer estar aqui nessa aula hoje, né? E, que nem disse a Silviane, minha formação mater aí foi lá em São Paulo, na USP, mas depois eu vim aqui para o Amazonas e minhas temáticas de estudos assim têm sido assim prioritariamente amazônicas, né? Então eu construí boa parte do conhecimento por aqui, assim, né? Aqui na região norte, né? Apesar de ter tido a minha formação, digamos, universalista, generalista lá, mas eu venho me aprimorando e aprofundando em temáticas aqui locais amazônicas. E essa aula aqui pediu para eu falar um pouco da análise. E eu vou contar um pouco assim por que eu adoto ela e depois vou compartilhar a tela com vocês alguns textos, né? E daí a gente já vai direto ao ponto do que é e como é que faz para usar a análise de conteúdo nos casos, né? Tanto dos artigos publicados, nos textos e possibilidades de apresentação assim, de dados, né? A análise de conteúdo, assim, ela é bem generalista e tem até uma citação lá do Moscovici, assim, de que qualquer texto escrito é passível de análise de conteúdo, assim, né? E isso quer dizer o seguinte, é uma maneira de interpretar, então, produções, certo? Prioritariamente produções escritas. E tal qual eu já li, assim, em alguns lugares também, autores defendendo, assim, que a análise de conteúdo já é feita, assim, há centenas de anos atrás, tal, né? Mas
Essa maneira organizada assim que a gente faz é recente, né? Da nossa ciência moderna, assim, né? E de uns tempos para cá também, né? É... E aí, por que que eu passei a usar análise de conteúdo? Foi mais porque meus pares usavam, não foi assim porque eu achava que ela era mais bonita do que a outra, assim, eu que era melhor, né? Não foi por isso, não. Foi simplesmente porque as pessoas os meus professores que me ensinaram, eles usavam ela, então eu passei a usar ela também, assim. Eu não acho ela assim que ela é melhor do que outras, não, assim, né? Eu simplesmente tenho mais familiaridade com ela, é por isso. Se algum dia eu tiver familiaridade com outra também, eu também vou usar a outra, assim, não tem apego nenhum também a análise de conteúdo. Então, é por causa disso que eu uso esse tipo de análise, certo? E comparando com outras metodologias de análise, ela também é tão boa quanto, que nem eu já disse, não acho ela melhor nem pior, assim, e ela é fácil, digamos assim, de usar, né? Conforme as modalidades que eu vou mostrar daqui a pouquinho, assim, que existem distintas maneiras de fazer análise de conteúdo, então não existe uma única maneira, né? Existem algumas diferentes. Dentre essas diferentes que existem, eu uso mais uma delas, né? Que é uma maneira meio artesanal e a gente tem um tanto de subjetividade nisso, né? No sentido assim de que depende dos pesquisadores que estão olhando o material, eles fazem uma opção por um caminho ou outro, por tais categorias, por tais tipo de leitura, né? Então é bem assim personalizada a, as análises que a gente faz, né? Aí a gente manda lá para as revistas, eles concordam, então está compartilhado, né? E aí foi feita a ciência. Os outros concordando, eu vejo está feita a ciência. Esse que é o critério da ciência, né? Se o outro concorda, é porque está científico. E então eu vou abrir aqui um clássico aqui, Bardan. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Espera aí que eu estou abrindo. Deixa eu ver onde estão os comentários. Vou compartilhar a tela aqui. É esse aqui. Tá. Vocês estão vendo aí o livrinho aí? Bardan? Então, beleza. Eu estou colocando esse livro aqui, eu já selecionei os trechos principais, né, para a gente ver, porque eu já ouvi gente falando assim, tem gente que faz análise de conteúdo e nem leu Bardan, assim. Então eu vou mostrar direto ali nesse texto para que a gente localize rapidamente, né? Aqui, fala assim, eu não consegui virar a página aqui, se alguém souber, pode me falar agora aqui para eu virar essa página. Opa. Mas estava falando quais são os possíveis domínios de aplicação da análise de conteúdo, né? Então, aqui, linguístico, Você clica em escrito... visualizar. O primeiro item é girar. Girar sentido horário. Isso. Ah, ótimo. Boa, Alex. Então, vocês veem aqui, tem o número de pessoas aqui em cima e o código e o Marcelo, suporte. aumenta um pouquinho, será que dá ou vai causar um problema aí de leitura? Ótimo. Aqui eu... Ah, tá ótimo, já estou vendo mais. Ah, ótimo. Aqui em cima, olha, o número de pessoas e aqui o código e o suporte, certo? Então, tem uma questão de qual tipo de código e o número de pessoas envolvidas, certo? Então, aqui está falando escrito, oral, né? Icônico aqui, sinais, grafismos, imagens e outros tipos de códigos semióticos, né?
Isto é, tudo que não sendo linguístico pode ser portador de significações, por exemplo, músicas, código olfativo, objetos diversos, comportamento. Então, vocês veem que é super amplo, né? A gente pode fazer análise de conteúdo de qualquer coisa. E, em geral, é feito do escrito. Esses outros aqui, o oral é pouco, né? O oral, quando alguém faz a entrevista, mas aí transforma para o escrito, certo? E o icônico de sinais, já vi gente falando que fez dessa maneira, né? Das imagens, fotografias e os outros códigos também. E aqui é o número de pessoas. Então, tem as comunicações de massa, vou bem nesse cantinho aqui. Comunicação de massa, aqui, livros, jornais, sites de internet, que tem muita gente tem feito agora, né? Pesquisa com os comentários das pessoas dos sites, né? Que as notícias agora qualquer pessoa pode deixar um comentário. Aí tem esse é domínio público, né? A gente não precisa nem pedir para o comitê de ética para fazer análise dos comentários das pessoas relacionadas a uma temática. E cartazes, anúncios. Esse daqui, por exemplo, então, a comunicação de massa, a primeira linha era aqui o escrito, a segunda, o oral. Então, a pessoa discursando na rádio, né? E, só que para a gente ter acesso a isso, quando a gente vai trabalhar, depois transforma para o escrito, né? Aqui sinais de trânsito, publicidade, pinturas, que seria o o icônico aqui que fala, né? E o de massa para os meios físicos, simbólicos, sinalizações urbanas, monumentos, arte, mitos, estereótipos, enfim. Aqui já são grupos restritos, comunicação dual e uma pessoa, certo? Então, os grupos restritos também são grupos específicos, como a gente pode ver aqui, ordem de serviço numa empresa, as comunicações escritas, entrevistas aqui, ó, discussões, entrevistas, conversas de grupo de qualquer natureza, é o que a gente costuma fazer nas nossas pesquisas, né? Que a gente escolhe um grupo, faz a entrevista e transforma em texto essa comunicação oral. E depois tem aqui para as outras modalidades também. O diálogo e aqui para uma pessoa, certo? Então, vocês veem que em relação ao domínio possível da aplicação, assim, eu ainda não consegui ver assim qual que estaria fora disso, né, para a gente fazer de alguma coisa, mas tudo que tem ao nosso redor, assim, escrito, imagens, o pessoal falando, música, som, espaço, tempo, sinais patológicos, tudo pode ser passível de fazer uma análise do conteúdo. Então, deixa eu visualizar aqui de novo. O que eu costumo mais usar é essa análise temática de um texto que eu deixei aqui. Deixa eu ver aqui, que a definição fica ruim, né? A definição está ruim para mim, aqui, a clareza aqui da tela, né? Mas a análise temática é a que eu mais costumo ver publicado nos artigos e tudo mais, né? Diz assim, ó, se nos servirmos da análise temática, quer dizer da contagem de um ou vários temas ou itens de significação numa unidade de codificação previamente determinada. Apercebemos-nos de que se torna fácil escolhermos nesse discurso a frase, né, delimitada por dois sinais de pontuação, com unidade de codificação. Ou seja, tem os temas, certo? Pelos temas que os depoentes vão trazendo, então eu consigo ver aqui, fazer uma contagem de quantas vezes ela falou, ou as pessoas, os grupos, durante as entrevistas elas falaram de alguma coisa, né? O número de vezes, né? A frequência de um tema ou itens de significação. E aqui essa unidade de codificação
previamente determinada, essa é a parte subjetiva do pesquisador, porque eu já vou para uma pesquisa já mais ou menos sabendo o que eu quero, né? Aliás, mais ou menos não, eu vou sabendo o que eu quero, assim, eu escrevi lá um projeto, tenho um objeto de estudos, né? Apesar de eu estar aberto para o fenômeno, mas eu já vou assim com um olhar assim diretivo, né? Isso é a característica da pesquisa. Na pesquisa nós fazemos isso. Não é assim, não é que nem ter uma experiência assim na natureza, assim, que eu vou com a mente aberta. Não é assim não que a gente faz assim na pesquisa, né? E então eu já tenho assim algumas coisas que eu penso, que eu acredito, que eu quero verificar, e o fenômeno pode me trazer outras, né? Se me contradizer, até contradizer as teorias, tudo mais. E a gente vai ver ali para frente que essa codificação eu vou fazer em cima do material que as pessoas trouxeram, né? Então, tem um conteúdo manifesto que elas trazem, mas depois eu vou transformar isso em categorias que eu inventei, né? Aí já está a minha subjetividade nisso, né? Então, deixa eu ver aqui mais aqui. Aqui é a organização da análise. Assim, eu já vou caminhando mais para uma parte prática. Como é que a gente organiza uma análise lá do texto, da fala, das imagens e tudo mais? Então, ela se organiza em 3 momentos, né? Aqui está falando tal qual o inquérito sociológico ou experimentação. Tem a fase da pré-análise. A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. O que é essa pré-análise? A pré-análise é simplesmente pegar o material e dar uma olhada nele. E ter um primeiro contato, assim, né? Essa primeira impressão, assim, a gente já começa a ser tocado por algumas impressões, né? Então, isso seria a pré-análise. E, então, por exemplo, algumas alunas minhas lá entrevistando 10 pessoas. Aí é a primeira entrevista, aí a segunda, a terceira, a quarta, aí vai tendo, começando a surgir imagens assim de semelhanças entre as entrevistas, de diferenças. Então seria esse momento inicial desse impacto com o material que já vai fazendo surgir alguma coisa, né? Aí a exploração do material realmente é quando, não, tá bom, eu já tive uma impressão geral e agora eu vou explorar esse material agora de maneira categórica, né? Uma análise do jeito que eu aprendi, né? Análise quer dizer quebra, né? Quebra da realidade. Esse é o nosso paradigma cartesiano, apesar da gente não gostar muito, mas a gente é preso a ele, né? E quer dizer o quê? Assim, eu vou pegar a realidade e vou quebrar ela, picar ela e reorganizar de um jeito para explicar para os outros, para os meus pares. Isso que é a análise, né? Então eu vou explorar esse material agora de maneira mais sistemática e segundo que as categorias, enfim, existem as maneiras que eu vou mostrar aqui. E o tratamento do resultado, como eu apresento eles, as inferências, as interpretações, certo? Esse é o... Opa! Esse quadro aqui, ele tá... Aqui não dá para visualizar ele muito bem, mas várias pessoas que falam da análise de conteúdo costumam mostrar esse quadro, porque é desse livro de referência, né? E aqui, nesse primeiro momento inicial, é a pré-análise, aí está a exploração do material e o tratamento de resultados. Você vê que a pré-análise aqui estão colocadas muitas coisas aqui, né? São vários itens nessa pré-análise. Então, vou começar aqui pelo lado esquerdo. Está escrito assim, escolha dos documentos, né? Quais são os textos que eu vou ler?
As entrevistas eu já sei que é aquelas, mas vamos supor, se for coisa de internet, né? De domínio público, fazer pesquisa de leis, né? De análise de documentos, né? A análise documental, vou pegar aquele monte de documentos e vou proceder à análise de conteúdo, né? Então, eu vou escolher os documentos que vai constituir o corpus, né? Da minha pesquisa e a preparação do material. Ou seja, eu preciso reunir todo esse material e tudo mais, né? As entrevistas a gente já sabe que é aquelas que a gente vai fazer, transcreve e tá com o material ali, né? Aí, uma vez que eu esteja com esse material em mão, tem essa primeira leitura que eu falei, né? Tem um nome elegante aqui, que é uma leitura flutuante. Eu estou flutuando, assim, né? Por cima, assim, né? Do texto e tal, né? Por em cima da água, estou flutuando ali, né? Quer dizer isso, eu tenho esse nome, é como se fosse assim, então eu vou mergulhar, né? Faz esse jogo, assim, de palavras quer dizer isso, né? Quer dizer que eu estou olhando mais panorâmico, ainda não vou ficar querendo ver nas entrelinhas, é para eu ver tudo de modo geral, né? E é nessa primeira leitura flutuante, pode ser uma, duas, assim, pode ser algumas, mas é uma leitura superficial, é onde eu já começo a ter as hipóteses, que nem eu falei, né? A gente começa a ler lá o material e começa já a ter umas associações, assim, é natural da gente fazer, né? E aí a gente começa a formular algumas hipóteses, e dos objetivos, né? Que a gente encontra similaridades com o que a gente está pesquisando, né? E aí a gente começa a já dimensionar aqui uma direção das nossas análises. Seria para isso, né? Aí aqui do lado direito está falando assim, referenciação dos índices, elaboração dos indicadores. Isso quer dizer assim que eu já vou pensando nas minhas categorias, por exemplo, que eu vou levantar e já vou fazendo algumas anotações, né? Ah, aqui tal e tal categoria, eu quero ver se isso se repete nas outras, né? Aí finalmente quando eu vou explorar o material, eu já tenho mais ou menos isso aqui feito, né? Por isso que da primeira para a segunda parte não é tão uma divisão tão clara. Não é uma divisão tão clara, a não ser a primeira vez que só olhou rapidinho o material, até tudo bem, leitura flutuante, mas quando a gente já começa a formular hipóteses, criar categorias e mexer, a gente já está praticamente usando a exploração do material aqui na segunda parte, que é a administração das técnicas sobre o corpus. Essas técnicas eu escolhi antes aqui, né? Como é que eu vou olhar o material, o que eu vou fazer com ele e tal, né? E aí o tratamento dos resultados, tem gente assim, então, que eu vou mostrar, né, que faz aqui as operações estatísticas, né? Que em geral é estatística descritiva, ou seja, é número e frequência, né? E com tendências de mediana central, aquelas coisas de média, desvio padrão, se for o caso. Mas, se não, em geral, é só distribuição dos dados. Tem o 100% e quantos por cento em cada parte, né? Se forem bastante entrevistas. Se forem poucas, sei lá, assim, 10, 20, eu acho ainda pouco isso. Como eu já recebi de parecerista falando isso, né? De artigo, de revista, é meio tendencioso, assim, entendeu? Assim, tem lá 10 entrevistas, né? Falou 60% concorda com as políticas da pós-graduação. 60% a gente logo imagina, assim, que seja um contingente grande, mas é 6 pessoas, né? É muito tendencioso a gente ficar usando porcentagem para número baixo. Então, número baixo, assim, usa o número, né? Mas se for um número grande, que nem o texto que eu passei para vocês, era lá 150 pessoas. Aí tudo bem, a porcentagem, né?
Agora 10, meia dúzia, 15, assim, acho meio tendencioso, né? Então mostra ali o quantidade achada. A quantidade pode ser 3 falaram isso, uma falou isso e 2 falaram aquilo, né? Tá bom assim. Tem alguns que colocam a prova de validação conforme a quantidade. Aí já cabe essa operação estatística. Aí tem a síntese da seleção, ou seja, que eu vou organizar lá nas seções do meu texto, né? Cada seção é uma parte lá das análises, inferência com interpretação. Então seria isso, né? A categorização que eu falei, né? Então aqui vou criar categorias, certo? Então a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, analogia, com os critérios previamente definidos. As categorias são rúbricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos, né? Unidade de registro, no caso, análise de conteúdo, sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns desse elemento. Ou seja, os nomes que nós vamos dar para as falas, os elementos comuns, né? Aí eu vou dar um rótulo, né? Para ele. E seria assim que a gente faz, né? E aí, por fim, aqui nesse livro da Bardan, fala uma série de maneiras de aplicar essa técnica, né? Então, essa daqui, que só tem essa pagininha aqui, só isso, sim, seria essa da análise temática, que foi tudo isso que eu falei até agora, ela é mais voltada para análise temática, né? Ou análise categorial. Que tem aquelas fases que eu expliquei e tudo mais, certo? Então, aqui, cronologicamente, é a mais antiga, na prática, é a mais utilizada. Ponto. Certo? A maioria das pesquisas, dos trabalhos publicados, é essa daqui, né? E ela é rápida, que nem está aqui, ó, entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas ou análise temática, né? Investigação do tema é análise temática. É rápida e eficaz na condição de ser aplicada a discursos diversos, diretos, aliás. E seria isso. Aí, ela fala que tem também essa aqui, análise de avaliação. Eu vou só passar rapidinho isso aqui, só para vocês verem. Depois vocês podem pegar o próprio livro, né? Análise de avaliação, vocês podem ler aí como é que faz de avaliação. A análise de enunciação. Depois tem a análise de expressão. Vocês veem aqui que tem umas fórmulas aqui, né? Tem exemplos de aplicação. A análise das relações. Também, olha aqui, tem uns desenhos aí, tem... Isso aqui é parecido com outras maneiras de trabalhar. Análise do discurso, certo? Tem até análise do discurso. E é isso, tá bom? Então, essas seriam as maneiras aqui de trabalhar com análise do discurso. Aí eu vou pegar aqui, então, como é que eu fiz para o texto aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, esse aqui é o... Vocês estão vendo o texto? Então, beleza. Então, tem a introdução aqui
capítulo e tudo mais, eu vou logo para a parte dos... Ó, os entrevistados aqui foram 137 entrevistas. E assim já é mais plausível ficar usando porcentagem, né? E aí os resultados aqui, a gente investigou lá mudanças climáticas, né? Então, como é que a gente faz para... vou mostrar o banco de dados aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui. Já tá abrindo. Como é que eu fiz para chegar aqui que 88% dos entrevistados disseram que alguma mudança na quentura, estão sentindo mudança de quentura durante o dia e a noite, né? Então, lá no nosso formulário, vocês estão vendo a planilha? Não? Não, acho que você tem que fechar isso aí para interromper às vezes dá isso no Zoom. Interromper Ah, tá. e partilhar de novo já com a outra janela aberta. Aqui, né? Ah, agora sim. Então, vocês veem que aqui lá no formulário de pesquisa era simplesmente assim. Você tem notado alguma mudança na temperatura durante o dia ou a noite, né? Nos últimos anos? Era só um xizinho, sim ou não. A pessoa só podia dizer sim ou não, né? Sim, tenho. Não, não tenho. Então, a maioria aqui falou sim e uma minoria falou não. Aí aqui eu fiz um gráficozinho aqui que eu acabei não usando na publicação, por falta de espaço, né? Mas teria aqui, ó, sim e o não, certo? Aí, sim, tá mais quente ou o quê? Frio. Aí a maioria aqui, né, desses 88, falou, tá mais quente. Olha aqui. E a minoria falou frio. Então, essa organização ficou fácil, né? Isso não tinha nem assim como dúvidas do que eu ia categorizar, certo? Porque eu, na minha pesquisa, já determinei a categoria, né? Se alguma pessoa tivesse falado, sei lá, mais ou menos, tinha lá um campo assim que eu deixei tipo, outro tipo de resposta, mas eles não falaram isso, né? Senão, teria colocado, né? Então seria isso. Aí tinha uma parte para se eles quisessem relatar alguma coisa, né? Então aqui tem um pequeno trecho lá numa fala de uma pessoa e depois os comentários. Aí agora tem a parte que eles falam alguma coisa, certo? Que é aqui o nível de seco cheia dos rios, que é seco cheia aqui. Então aqui tinha também a resposta era para eles falarem se a seca ou a cheia continuam iguais ou mudaram em algum sentido nos últimos anos. Continua igual ou mudou? Também é a resposta sim ou não, né? Mas depois assim, como? Marcelo, Oi. aí como é que você faz? Você transcreve a entrevista toda? Transcrevo, porque essa daqui, as respostas eram muito curtas, né? Ah, tá. Eram muito curtas, assim, não é aquelas de profundidade, nem nada. E também as pessoas, elas respondem assim, muito objetivas, né? Esse tipo de público, né? Ah, tá. Porque você tinha um roteiro fechado, é isso, de perguntas Tinha. de sim e não, e perguntas de. E vocês, na hora da entrevista, vocês faziam com a pessoa, vocês liam a pergunta e anotavam ou gravavam? Como é que é? Tinha um formulário que a gente escrevia, aí a gente fazia escrito. Tá. Então, essa parte aqui, por exemplo, como eles falavam um pouco, né? O Ribeirinho, assim, ele é mais objetivo nas coisas que a gente pergunta, ele não
Não dá uma explicação assim super complexa, é bem Sim. objetivo, tá? Como é? Assim, como? Aqui já era para estar secando e continua cheio. É Entendi. E meio aí, rápido as e aí era respostas, o assim, né? próprio pesquisador que escrevia, né? Já ia transcrevendo o que estava sendo dito Isso. no Aí formulário. eu, Ó, isso, aí eu insisti lá com a minha equipe de pesquisa, né? Eu falei, eu quero que vocês tenham muita atenção em escrever literalmente o que a pessoa responde, né? Aí chegava no final do dia, você transcreveu literalmente o que a pessoa falou? Sim, transcrevi, mas pode ser que não, entendeu? Pode ser que não. Essa Professor, daria para usar o SPSS também, para essa categorização aí? Ou não? daria. Você poderia usar esse programa, né? Eu aqui, depois para categorizar aqui, ó, eu usei a própria estatística aqui que tem disponível aqui pelo Excel, né? É uma estatística simples aqui. Então, ó, as pessoas foram falando, cada um falou uma coisa aqui, né? Aí eu inventei uma primeira categoria naquela leitura flutuante. Eu e o grupo lá, a gente foi fazendo isso em grupo, né? Mas pode fazer assim também. Eu fiz e depois mostro para alguém, aí a gente revê as categorias. Tem essa possibilidade. O que é importante é sempre essa validação, né? Com os pares, com outra pessoa, para saber se tá beleza ou não. Céu, Então, deixa eu oi. dizer mais uma coisa aí, também porque está todo mundo aprendendo, né? Tá, sim. Então, você pega o texto e você faz tipo um resumo do que foi dito, é isso? Por isso que é temática. Essa leitura flutuante. Aí você faz tipo uma paráfrase resumida. Como é que é esse exercício intelectual de passar para essa categorização aí que você está fazendo? Ah, eu vou... Como que você organiza a categoria? E depois a segunda pergunta, como você organiza, decide o que é categoria, o que é subcategoria 1 e subcategoria 2 também? Ah, tá. As duas coisas que eu quero saber. Tá bom. A categoria, como é que a gente trabalha, assim, nesse caso aqui, é bem fácil, porque é uma única frase, né? Então, o meu trabalho da análise é dar um rótulo. Seria isso, assim, eu tenho que rotular numa palavra ou, assim, muito curto, né? Uma sentença brevíssima que me diga o que é aquele conteúdo, né? Por isso que a análise do conteúdo é assim, eu tenho que criar, então, um rótulo, que por aquele rótulo eu já identifique na hora o que é todo o conteúdo, seja aqui uma frasezinha, ou pode ser um parágrafo bem extenso, que eu vou mostrar no outro banco de dados. A pessoa falou lá, que era meia dúzia de entrevista, né? Aí a pessoa falou, aí naquele trecho lá da pergunta, né? Eu identifico lá no meio da frase o conteúdo. Então, nesse caso aqui, que a pergunta era muito direcionada, a pessoa não tinha muito assim como rodear com várias explicações, né? Era só assim, ó, como é que o nível da cheia ou seca, como é que você percebeu, né? Como, né? Aí ele deu uma explicaçãozinha curta, ó, aumentou, tá mais seco, aqui a cheia foi menor esse ano, aqui esse ano a alagação foi menor, vou pegar um do não aqui. Ó, umas pessoas assim, seca muito, uma resposta bem, tá vazando bastante, tá a mesma coisa. Então essa é mais fácil de eu categorizar. Agora, essas subcategorias aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Essa aqui, primeira, subcategoria 2, foi assim, um primeiro exercício, né? Então aqui ele falou, ó, já era para estar secando e continua cheio. Aí eu, pesquisador, quero dar um rótulo para isso, né? O que ela está me dizendo, né? Aí eu coloquei assim, a minha leitura flutuante, né? Falei, bom, eu vou nomear a primeira assim, que é o ciclo desregulado.
Mas eu poderia ter dado outro nome aqui, né? Assim, com as pessoas que a gente estava fazendo a análise, né? Eu poderia ter inventado outra coisa, né? Aí depois de ter feito aqui, ó, cheia maior, cheia menor, cheia menor, menor, maior, ciclo desregulado, aqui ó, ciclo desregulado e cheia mais, cheia menos, foi o primeiro exercício. Depois, no segundo exercício, vamos refinar essa a primeira tentativa nossa. Bom, eu acho que então, ciclo desregulado, vou dar um nome mais bonito aqui, né? Alteração da duração dos ciclos. Fica mais preciso, tal. E aí, achei a maior ou menor. Eu falei, eu vou categorizar melhor aqui, né? Cheia mais branda, cheia mais severa. Eu falei, bom, tem a ver com cheias. Se é mais branda ou mais severa, né? Que é maior ou menor, é variação da cheia. Aí eu já juntei as duas coisas, né? Tá variando para mais ou para menos. Então fui eu que dei esse rótulo, né? E variação da cheia aqui já é só variação de seca e cheia, que é as duas coisas, né? Que as pessoas falaram que é as duas coisas. A seca é grande e tem ano que chove muito, então ele falou das duas coisas, certo? Falou de seca e falou de cheia. Então, o conteúdo aqui, quando eu fui proceder na análise, eu vi que ele falou seca e ele falou enchente. Nesse daqui, ó, por exemplo, ele só falou encheu. Isso aqui ele só falou encheu. Esse também encheu, né? Aí depois eles começaram a falar seca, a palavra seca, né? E também e enchia. Então eu vi que ela usava as duas palavras. Então eu fui por essa palavra, né? Para definir aqui o meu rótulo. Enche muito, seca muito, a pessoa falou, né? Falou bem breve assim, né? Então falou seca e falou cheia. Mas antes eles estavam só falando a palavra cheia, né? A cheia foi menos esse ano, antes enchia mais. Esse ano a alagação, né? Que é referente a cheias. Deixa eu ver o que mais aqui. Seca, seca, seca. Aí depois foram só falando de secas. Alguns falaram que cada ano varia é natural. Aí eu vi que era uma variação. Então teve algumas pessoas aqui que já foram vendo que falando assim meio que varia naturalmente, né? Ó, nunca fica igual, porque varia, né? Então, esse por que varia que eu tô falando assim, já sou eu que tô categorizando assim, né? Porque ele não falou isso exatamente desse jeito, né? Então, essa parte que sou eu que estou dizendo é a categorização, mas que tem a ver com o que ele disse, né? Não é assim desconectado, né? Então, nas falas anteriores, que eles sempre foram falando palavra seca, aí eu secou, né? Mas que ele usou aqui, ó, tá vazando bastante. Ele não falou a palavra seca, mas eu sei que vazar é secar, né? Então eu falei seca maior. Aí aqui ele falou nunca foi igual. Então eu falei variação natural, porque é o rótulo que eu estou dando, né? Então assim que a gente vai procedendo, o rótulo o pesquisador que dá conforme o seu escopo, né? Da sua pesquisa, o que ele quer mostrar, né? Por isso que a análise dos dados é sempre muito tendenciosa, assim, porque é o pesquisador que fala o que ele quer, né? Professor, e se, por exemplo, ele deu duas respostas, tipo, tá secando muito e... Ai, e falou uma Tá outra aqui, coisa. ó. Aí Aqui, você ó. repete o Aí questionário? aí por exemplo, aqui, ó. Seca muito e seca forte, né? Então aqui ele falou seca maior no início e depois mais forte. No meu primeiro exercício eu diferenciei, né? Depois eu vi que dava na mesma, assim, mas eu poderia ter deixado duas coisas.
se eu quisesse deixar assim, por exemplo, várias categorias assim, seca mais ou mais forte, ó, aqui ó, seca maior e seca mais forte, certo? Então antes eles estavam falando que seca mais, depois eles passaram a falar que seca mais forte. Esse aqui falou as duas coisas, que seca mais e mais forte. Mas depois, no fim das contas, eu achei que era a mesma coisa. Eu falei, variação da seca. Mas se eu quisesse, não, eu poderia ter deixado duas categorias, para mostrar que tem um monte lá, né? Por que que depois eu reduzi só para uma? Porque depois, para eu ficar mais fácil essa parte aqui de apresentar o dado, né? Então, não variou nada. Sim, só teve 4 possibilidades que eu mostrei. É variação seca, variação de cheia, a variação de ambos, ou a duração à época dos ciclos que tá assim mudada, né? Você vê que já não fiquei lá com aquele secou mais ou menos, se a seca ou a cheia foi mais severa, ou se variou mais, né? Poderia ter deixado? Poderia, entendeu? Poderia. Agora eu na hora de escrever, nós pesquisadores, né, a gente fez essa opção aqui, né? Vamos reduzir. Olha aqui, antes tinha esse monte aqui de categoria aqui, ó. Então, tem a pessoa que não respondeu, mas tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei, pô, vai ficar muito grande. Então, vamos só reduzir para 4. Então, a gente reduziu, porque eles tinham a ver, né? Mas se eu quisesse ter deixado um monte, poderia. Vou mostrar uns exemplos aqui logo em seguida de como poderia ter sido feito isso, né? Então, deixa eu fechar aqui. Interromper o compartilhamento. Eu vou mostrar esse outro aqui, que fala justamente dessa maneira assim que fica mais claro também. Então, vamos ver. Aqui, compartilhar a tela. Então, olha só, esse já aqui é já outra modalidade de entrevista, né? Então, por linha, eu coloquei a resposta que a pessoa deu para aquela pergunta. Então, você vê que uma pessoa aqui, ó, o que você pensa a respeito da entrada de indígena nos PPGs? Tipo, uma pessoa respondeu curtinho e a outra respondeu mais comprido e uma mais curtinha. Você vê que aqui, ó, só 3 entrevistados. Eu já não era lá 150, entendeu? Que eu já estou numa coisa assim menor, né? Então, para eu apresentar esse dado, eu já não falei de porcentagem, né? Eu não vou falar assim, 67% responderam tal coisa, que dá 2 pessoas é 67%, né? Eu falei 2 pessoas e uma, né? Então você vê aqui, ó, o trecho em vermelho, é o primeiro exercício que a gente foi tentando classificar, né? Então, classificar e dar um rótulo para o que era essencial aqui, né? Então, isso foi do jeito que eu aprendi também, assim. Então, a gente separou aqui da fala central, os trechos importantes, e aí, para eu não ficar tendo que olhar toda hora aqui, eu copiei e colei para aqui, né? Então, essa é o trecho central da fala, né? Aí eu fui tentando fazer, fui tentando fazer aqui aquele trabalho de categorizar, né? De dar os rótulos. Para aqui. Aí, você viu que aqui eu ainda coloquei vários rótulos. Até que finalmente eu tinha aqui para mostrar lá no artigo, criar um rótulo minimalista e que tivesse a ver assim com as falas, né? Então eu cheguei só a 3 rótulos aqui. Então você vê que aqui, isso aqui ele falou de 3 coisas, mesmo que em frase bem curtinha, mas ele falou de 3 coisas. Isso aqui, numa frase bem comprida, ele falou de 2. E nesse aqui, uma fala média aqui, ele falou de 2 coisas.
Então, dentro da mesma fala, eu tirei dentro da mesma fala na pergunta, certo? Naquela pergunta. Eu selecionei o trecho, aí fui vendo o que era o que ele falava. Então, nesse conteúdo central aqui ainda está meio comprido, né? Ao que se refere, para finalmente só chegar numa coisa rápida aqui, né? Então, foi assim que... Então, vocês veem aqui também, né? Então, 3 pessoas. Isso aqui falou alguns conteúdos. Aí eu dividi, no fim das contas, aqui em 2 categorias. Aqui 2, aqui mais 2. Aqui no fim, na somatória, não necessariamente era só 2 pro total. Pode ser 4 aqui. Aquele crítica ao etnocentrismo. Ele aqui, ó, na fala dele, ele não falou assim, eu critico o etnocentrismo. Ele não falou textualmente isso, entendeu? Mas, abstraindo da fala dele, sou eu, pesquisador, que dou esse rótulo, crítica ao etnocentrismo, entenderam? Sou eu que crio o rótulo, que tem a ver com a fala dele, obviamente, né? Então, vou pegar aqui o artigo publicado desse aqui. Deixa eu ver, esse aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ou seja, lá você vai fazendo uma redução, né? Você lê, Isso, tem um objetivo, não é? Que vai gerar uns parâmetros, que vai gerar as operações de redução que você falou, né? Que você faz primeiro, acho que são duas operações centrais, pelo que entendi. Quer dizer, isso, são uma de 2. parafrasear e outra de reduzir, não é? Isso, A informação para formar as categorias e as subcategorias, é isso. isso. Aí eu vou mostrar já como é que fica, eu vou mostrar também uma outra maneira de apresentar, né? Então, esse aqui, ó, motivação aqui para cursar, né? Eles eram só 4 entrevistados, certo? Ó, só 4. Então, não caberia a gente ficar falando de porcentagem com esses 4, né? Mas os 4 entrevistados aqui, no fim das contas, quando eles foram questionados sobre o motivo da escolha de pós-graduação, o que a gente encontrou? Interesse do movimento indígena. Aí eu dei esse nome para a categoria, certo? Se eu tivesse encontrado um nome mais reducionista ainda, eu teria colocado, mas eu só encontrei esse o mínimo possível, né? Aí eu expliquei que se refere, blá, 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 blá. Aí, B, carreira profissional. Aí eu dei uma explicaçãozinha, né? Que trata do sonho de ter uma profissão, tal, tal, tal. C, obtenção de conhecimento, que aborda a vontade própria de ter também conhecimento de outros saberes e ciências, além do próprio saber. Essa explicação já é em cima do que eles falaram, né? Aí eu expliquei já nas minhas palavras, só que explicando as palavras dele. De educação e de tal, tal, tal. Aí eu coloquei aqui os trechos exemplificando essas categorias. Então, esse trecho aqui exemplifica isso daí, tá? Aí tem uma discussãozinha. Depois tem um trecho aqui que coube aqui dentro do parágrafo, né? Mais discussão. E assim por diante, tá vendo? Eu fui apresentando as categorias e os trechos de fala. Então, essa também é uma maneira aqui de apresentar os dados. E tem uma maneira, assim, também bem usual, que é o que eu vou mostrar que estava no capítulo de apoio. Esse texto aqui ele é bem completo, mas eu vou direto para a parte que interessa, que é a apresentação do dado aqui, né? Então tá aqui. A resolução não tá boa, mas é só para vocês acompanharem aqui. Então aqui a pessoa, ela trouxe aqui, ó,
as produções aqui do Depressão Infantil e Representação Social, certo? Então, ela quis mostrar a aplicabilidade da análise de conteúdo para aquela entrevista do Rochat, certo? Que é o teste projetivo, né? E a referida investigação objetivou aprender os assinalamentos da sintomatologia de depressão infantil. Então, ela pegou todas as respostas daquele monte de criança e categorizou. E ela chegou aqui, portanto, foram inferidas 4 categorias e suas respectivas subcategorias, a partir das produções dos atores sociais utilizados. Aí, aqui, ó, são as 4 que ela falou. Dentro da categoria tem as subcategorias. Porque, no caso, ela quis apresentar aqui um monte aqui, né? Eu poderia fazer assim também, né? Então, quando tem muita gente, você vê aqui que o total da frequência, né? A frequência de respostas, quer dizer que uma criança ela pode ter falado ao longo da entrevista. Aqui está mostrando agressão, destruição. A frequência é 118, mas uma única criança pode ter falado 50 vezes desse conteúdo. Entendeu? A criança pode ter falado 50. Aqui, nesse dado aqui, ela não falou, ó, quantas entrevistas foram. Ela falou só 2.124 unidades temáticas. Que é essa soma aqui, ó. Da frequência final aqui, ó, do total. Mas pode ser, que nem eu falei, pode ter sido 10 crianças só. As 10 crianças falaram tantas coisas, aí ela categorizou assim, palavra por palavra. Então, uma palavra lá, ela categorizou agressão, destruição. A outra palavra, ela fuga. A outra palavra, deslocamento. Então, numa frase de 10 palavras, pode ser que de 10 palavras que a criança falou, 6 ela categorizou. Ela colocou aqui, frequência e a porcentagem, né? Deu 2.124 unidades temáticas. E ela apresentou desse jeito aqui. Quem é portador aqui no caso aqui da depressão infantil, quem não é portador e o total. Portador e não portador, depois ela fez os dados estatísticos aqui, né? Para saber se tinha diferença significativa ou não. Onde tem um asterisco é porque tem, né? E assim, essa é uma maneira de apresentar, né? Então aqui, ó, como ela apresentou aqui, observa que no grupo 1, a categoria comportamental, um campo semântico constituído por elementos assim, 11%, 11% era de agressão, 9% era morte-suicídio. Ela só está explicando aqui, né? Está aqui, ó, aproximadamente 11% de agressão, o 9% de suicídio, aqui segundo. E assim foi isso, ela foi explicando aqui, né? Aí verificou uma diferença significativa, aqui com 0,01, né? Em tal e tal categoria, blá, 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 blá. E aqui tem os trechos, ex-exemplos dos conteúdos agressivos. Homem atirou no morcego. Isso aqui pode ter sido o menino 1. Drácula saiu para morder as pessoas. Pode ser o menino 1 ainda, entendeu? Aqui já não a pessoa aqui já não importa mais na análise dela, entende? Porque ela só quis mostrar os conteúdos. Diferente lá do meu texto que eu mostrei, que a pessoa importava, né? Foi o fulano que falou, né? Em muitas análises a pessoa já não importa. O que importa é o trecho da fala, porque ela quis mostrar que 11% dos entrevistados, eu não sei o tamanho da amostra,
falam de conteúdos agressivos destrutivos. Ela colocou esse monte de trecho aqui. E aí tá aqui também os exemplos de referência a medo e morte. Mesma coisa aqui. Aí colocou os vários trechos das falas. Vocês estão vendo que aqui que as falas aqui são bem curtinhas também, né? Esquilo morto, viado morreram queimados. Pode ser que na hora a criança, assim, na resposta da prancha, o que você está vendo nessa prancha aí e tal? Ela contou uma história, entendeu? Assim, bem comprida. Aí a analista aqui, né? Pegou trecho por trecho e destrinchou, ou pode ter sido 1000 crianças. Eu não sei aqui, porque o texto aqui ele não fala, né? Então pode ser feito assim, tá vendo? É a apresentação do resultado dessa maneira, né? Isso aqui que ficou bem borrado, aqui agora, que não dá para ver muito bem. Aqui tem a classe temática, se as mães lá têm depressão pós-parto e como é ser mãe no puerpério. Aí ela também encontrou aqui uma categoria central. Como é a depressão no pós-parto? Ela só encontrou 4 categorias, né? Na entrevista lá das pessoas, ela viu aqui, ó, tinha concepções sobre a depressão e ela deu 3 diferenciações de concepções aqui, aí com as frequências aqui também. Os fatores desencadeantes, provavelmente um roteiro semi-estruturado, né, de pergunta. Tinha mais 3 aqui. Quais são as manifestações? Ela falou manifestação aqui, foi ela que criou a pesquisadora, né? Tem 4. As formas de tratamento, quais são as formas de tratamento que ela perguntou lá para as mães, né? Aí elas provavelmente aqui falaram 4 respostas aqui, que não dá para ler muito bem, mas a primeira assim, é médico, medicamentos, o segundo é psicológico, o terceiro é espiritual e o quarto é autoajuda. Então, de tudo que as mães falaram, ela já pôs nessas 4 aqui, né? Essas 4 têm a ver com tratamento. E também a mesma mãe pode ter falado os 4 elementos, né? Então, já não cabe mais, assim, uma pessoa que falou, assim, ela quer saber qual é a mais falada aqui. Espiritual, 21, é a maior. É mais do que médico, mais do que psicológico e mais do que o outro. Então, essa é uma maneira de abordar, né? E aqui também, ó, tem os trechos das falas. Você vê que ela apresentou esse quadro síntese com as frequências e depois ela mostrou os trechos das falas, né? Que tinha a ver com as questões aqui trazidas aqui em cima, certo? Então eu também não sei quantas mais foram, né? Eu sei que tem aqui os trechos curtinhos das falas, cada trechinho desse, ó, é um trecho de uma entrevista. E esses trechos aqui, como ela pode ter feito isso? Pode ter sido manual ou pode ter sido por programa de computador, que tem alguns programas que fazem isso. Eu não sei mexer ainda nesses programas, porque os públicos que eu trabalho sempre é pouca gente. Então, eu ainda não vi a necessidade de usar o programa, mas quem usa diz que é muito bom, mas tem que saber mexer, né? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? É muito parecido com aquele anterior. Aqui você vê, só tem uma classe temática, certo? Ou seja, como se fosse uma única categoria, que é violência. Como essa violência se expressa contra a mulher aqui, mulheres vítimas de violência. Violência doméstica, fatores desencadeantes de violência, percepção da violência, procedimentos legais, expressões comportamentais do agressor. Olhando aqui, dá para ver que era um roteiro de entrevista semi-estruturado também, porque a pessoa perguntou várias coisas e dentro de cada pergunta
Quais são os procedimentos legais que a senhora adotou? Aí tem aqui 3 tipos de subcategoria aqui, né? Subcategorias. E aí ela colocou aqui, ó, nesse caso aqui, para apresentar, ó, ela colocou com esse numerinho, talvez identificando o depoente. Ou pode ser também que é o número de vezes que apareceu, certo? E é assim que ela apresentou aqui esses resultados. Aí você vê aqui que é muito parecido com os anteriores, que é a mesma coisa também. Distribuição das categorias e subcategorias simbólicas da prática socioeducativa de privação de liberdade, né? Então, a categoria subunidade de análise é a frequência, né? Quantas vezes apareceu. Você vê que aqui ela não falou a porcentagem, só falou o número de vezes. E também colocar aqui os trechos, certo? Vários trechos aqui. E é isso.